Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de casos criminais, mas mais culto. Como sempre, antes de começar, eu tenho que pedir pra você se inscrever, deixar o like, ajude a chegar a 50 mil inscritos, vamos lá. E também eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje: abuso e dependência de drogas, alcoolismo, isolamento, aborto, maus tratos com animais, bullying, espancamento, picada de cobra. Essa história vai ficar bem intensa, então vamos com calma. Tudo começou com um homem chamado Charles Diederich, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1958. Charles era um alcoólatra. Ele era conhecido no seu grupo de reabilitação por falar muito. Ele podia passar horas discursando sobre motivação, sobre saúde mental, coisas assim. Parecia que ele tinha muito interesse em reabilitação. Algo que ele achava muito errado nos sistemas de reabilitação era separar alcoólatras de usuários de droga. Ele acreditava que vício é vício e que todos devem ser tratados da mesma maneira, psicologicamente falando. Ele entendia que algumas dependências causam sequelas físicas bem maiores do que outras, mas ele acreditava que psicologicamente todas funcionavam do mesmo jeito. Então, ele decidiu que criaria o seu próprio programa de reabilitação, no qual todos os pacientes seriam tratados juntos e como iguais, não importando o seu vício. O grupo, no início, se chamava Tender Loving Care, que significa cuidados amorosos e ternos. Parece um pouco exagerado, né? Mas era a ideia dele. E depois que ganhou bastante público, ele alugou uma sala comercial onde os seus pacientes poderiam frequentar reuniões, e aí ele fundou o Synanon. Synanon vem de sin, que é pecado em inglês, e anon, que é anônimos, ou seja, pecados anônimos, quase como alcoólatras anônimos. A ideia é que ninguém julga ninguém. Em 1959, ele meio que invadiu, eu acho, uma velha base militar onde começou a planejar os tratamentos de reabilitação. E ele queria ter, sabe, quartos onde as pessoas pudessem dormir lá e realmente ficar internados na clínica, que era uma base militar invadida. O Charles alega que foi ele quem criou a frase "hoje é o último dia do resto da sua vida". É uma frase um pouquinho famosa, né? Mas ele diz que foi ele que inventou. No início, esse programa que ele inventou era de 2 anos, no qual os pacientes focavam em tarefas diárias, eles tinham seu dia planejado, eles deviam cuidar do seu espaço, fazer comida, a sua higiene, esse tipo de coisa. Depois de passar o período de dependência, eles podiam sair para trabalhar, mas ainda dormiam na base militar. Por fim, quando eram considerados saudáveis, pacientes deveriam deixar a base e viver no mundo real, mas eles ainda deveriam aparecer para reuniões semanais, para, é claro, né, manter a estrutura com o seu grupo. Em 62, Charles foi preso, é claro, por praticar medicina sem uma licença médica, nem um diploma, nem nada. Ele não era nem enfermeiro, ele não sabia nada de medicina. Mas ele foi liberado pouco tempo depois, e com o seu retorno, ele convidou vários profissionais, psicólogos e médicos para observar e participar das reuniões, e muitos deles pareciam concordar com os métodos do Charles. Sim, o sistema que ele criou funciona. O problema é que no início ele não tinha nenhum profissional médico para cuidar das pessoas quando elas estavam literalmente vomitando de dependência de drogas. Tem muitas drogas que quando você para de tomar, você fica muito mal fisicamente. Então ele não tinha nenhum profissional antes cuidando dessas pessoas. E agora ele também não tinha. Ele convidou esses especialistas pra checar tudo isso, mas eu acho que ele mentia pra eles ou alguma coisa assim, porque vários deles, nossa, seu método é muito bom, está funcionando muito bem. Ele ainda não tinha nenhum especialista lá dentro. Depois de 3 anos de teste, ele concluiu que a reabilitação é uma coisa que nunca realmente acaba. Muitos dos pacientes iam embora e voltavam dizendo que tinham voltado a usar drogas ou beber. Pelo menos eles eram sinceros, né? Então ele concluiu que um vício é uma coisa que te segue a vida toda. Ele mesmo era alcoólatra, ele ainda tinha vontade de beber, mesmo anos sem beber. Então ele concluiu que essas pessoas nunca realmente seriam curadas. Não existe uma cura para isso. Em 68, Charles decidiu que os seus pacientes nunca deixariam de, no mínimo, frequentar as reuniões e se manter focados ali com o seu grupo. E não pensem que ele agora tinha alguma licença médica ou algum profissional lá dentro ainda. Não, isso tudo eram as coisas que ele estava ali pesquisando sozinho. Desde 64, a polícia continuava investigando o Charles com acusações de praticar medicina sem um diploma, como eu disse, invasão de propriedade do Estado, construções ilegais e sonegação de impostos.
Em resposta a essas acusações, adivinha o que ele fez? Ele fundou a Igreja de Synanon. Agora uma entidade religiosa, ele não precisaria pagar impostos. As outras acusações ele nem tinha como refutar, né? Ele fazia todas essas outras coisas sim, mas agora ele não precisava pagar impostos, porque ele era uma igreja. Depois de muito vender, não só o tratamento, né, a reabilitação era paga, mas também vários produtos ligados à fundação. Acredito que quem entrava lá tinha que comprar uma roupa para ficar lá dentro, tinha que comprar itens de higiene. Em 1967, o Charles comprou um hotel de frente pro mar na praia de Santa Mônica. Ele estava ganhando muito dinheiro com aquele programa e ele comprou um hotel inteiro para transformar em clínica. E foi nesse hotel que o seu programa foi aos poucos se transformando em um culto. Entrar no programa significava parar de usar drogas e beber para sempre. Ali, naquele momento, você nunca mais ia usar, seja lá qual for, a substância que você era viciado. Depois de uma longa entrevista, alguns dos pacientes passavam a sua primeira semana trancados no quarto, sofrendo os sintomas da dependência, que dependendo da droga podem ser coisas terríveis, e muitas vezes não tinha nenhum médico, nenhuma enfermeira que ia lá checar como é que a pessoa tava, a pessoa tinha que sobreviver, e é isso. Depois, seriam 3 meses sem ver a família. A partir do momento que você entra, você não vê a família, você não pode mandar cartas nem telefonar. A terapia mais famosa que ocorria dentro da clínica era o jogo Synanon. Era algo como uma terapia de grupo, só que ia bem longe, ia longe demais. Nesses jogos, os membros eram humilhados uns pelos outros. O objetivo era literalmente expor as pessoas aos seus maiores medos e maiores inseguranças, incentivando o bullying e a violência entre os membros. E, é claro, diminuindo a confiança entre os outros. Era assim, um membro era escolhido e colocado no meio do círculo de uma roda de pessoas. Ele devia se abrir e falar sobre a sua vida, até que aquelas pessoas tivessem munição o suficiente contra ele. Eles iam colocar essas informações contra ele. Eles deveriam criticá-lo, gritar, bater nele, até que a vítima estivesse literalmente destruída no chão, chorando. Isso era terapia. Trauma de graça, assim, era literalmente só bullying. Eu acho que ele dizia que a ideia era que isso fortalece as pessoas. Estamos em 2022, a gente já sabe que isso não é verdade. Estranhamente, também era visto como um meio de compreender a opinião sincera das pessoas sobre você lá dentro, porque eles eram obrigados a ser educados uns com os outros o tempo todo, e se não fossem, eles eram punidos. Aqueles que eram considerados veteranos, eles eram vistos como líderes, mas eles não eram... Não existia superioridade lá dentro, era todo mundo igual. Então, aqueles que eram considerados veteranos, eles eram os líderes dos seus grupos, mas eles nunca realmente recebiam nenhuma crítica, porque todo mundo era obrigado a ser legal o tempo todo. Então, nessas reuniões, eles não ficavam de fora desse ritual, isso acontecia com todo mundo o tempo todo, mas de acordo com eles, era o único momento em que eles ouviam as críticas dos outros sobre a maneira que eles agiam lá dentro. E eles gostavam disso. Eu acho que eles já estavam fazendo isso há tanto tempo que, vendo aquilo como útil, muitos anos depois, o Charles admitiu que era uma ferramenta de lavagem cerebral, colocava as pessoas em um ponto extremamente vulnerável e as forçava a se adaptar a um ambiente terrível. Elas fariam qualquer coisa para sair do meio daquele círculo, literalmente qualquer coisa. Você coloca uma pessoa sendo ameaçada de espancamento e outros tipos de ofensa, ela vai aceitar as suas regras. As pessoas literalmente faziam qualquer coisa para acabar com aquilo. Elas concordavam em raspar a cabeça, em abortar se estivessem grávidas, nunca mais usar drogas, né, que era o objetivo do lugar no início, nunca mais ver a família, coisas assim. Era tortura, era lavagem cerebral e funcionava. A partir de 1970, uma regra nova foi estabelecida, na verdade várias regras novas foram estabelecidas. Todas as mulheres deveriam raspar a cabeça e todos os casais lá dentro seriam separados. Eu não sei qual foi a explicação dele para os membros na hora, talvez ele não precisasse dar explicação, mas eu acho que era algo como controle da população. Só tinha aquele hotel para as pessoas viverem. Tava ficando difícil de controlar. O Charles parecia querer recriar a identidade dessas mulheres do zero também, raspando a cabeça delas e colocando elas com um novo parceiro, esse tipo de coisa. Também declarando que as crianças já nascidas lá dentro, porque sim, já tinha famílias inteiras lá dentro, pessoas já tinham praticamente se casado e estavam tendo filhos. Ele declarou que as crianças não tinham mais
pais, e sim de todo mundo cuidava daquelas crianças. Todo mundo ali dentro era a família daquelas crianças. Também nesse ano, como eu disse, controle da população, ele obrigou que todos os homens fizessem vasectomia e se tivesse alguma mulher grávida recentemente, ele as obrigava a fazer o aborto e usava o jogo, né, o bullying, pra convencê-las no caso delas não quererem. É triste. Também na década de 70 o grupo precisou de novas instalações, né? Como eu disse, pouco espaço, muita gente. Eles tinham famílias inteiras lá dentro e mesmo com os abortos e as vasectomias, não tinha espaço lá dentro. Então Charles comprou um terreno que costumava ser um clube de atletismo em Oakland, na Califórnia. Lá, além de uma boa zona residencial para eles, né, para a comunidade, eles abriram uma escola para as crianças e eles criaram essa escola com a ideia de uma educação progressista. Eu não vou saber explicar exatamente o que é essa educação progressista. Muitos profissionais foram chamados para dar aulas lá, advogados, filósofos, artistas, empresários, e eles também começaram a dar cursos para os adultos de Synanon. Existem mais de 80 diferentes relatos de jovens que sofreram abuso dentro de Synanon. Dentro dessas instalações, eles eram espancados pelos pais ou na frente dos pais. Eles também tinham que participar dos jogos de tortura, terapia de grupo. Muitos tentavam fugir e se fossem trazidos de volta, eles sofriam uma tortura terrível a ponto de ir pro hospital. O caso mais extremo que ocorreu foi de um rapaz chamado Phil, que tentou fugir, foi encontrado e acabou indo pro hospital. O Phil entrou em coma por conta de uma fratura no crânio e contraiu meningite. Eu acredito que ele sobreviveu. Chamou a polícia, né, porque acho que até o hospital que tratou ele chamou a polícia, tipo, não, esse rapaz, ou ele foi jogado de um prédio, ou ele foi espancado. Foi nessa época que o Charles decidiu que aquela agora seria uma comunidade com foco no progresso da humanidade. Ótimo. Mas aí já era um pouco tarde demais, né? Porque o bom do jovem é a rebeldia, e muitos adolescentes estavam fugindo de lá com sucesso, e alguns só fugiam, só desapareciam mesmo. Alguns só sentiam falta dos pais e fugiam das instalações para ver os pais, porque eles eram separados dos pais. As crianças viviam em um lugar, os pais viviam em outro, eles não se viam. Mas alguns tinham a coragem de ir até a polícia. Foi em 1978 que um júri decidiu que havia evidências suficientes de abuso infantil e exploração contra a igreja de Synanon. Muitos repórteres investigativos e jornalistas também fizeram alegações e escreveram artigos sobre Synanon, mas foram todos processados por difamação. E acredita-se que foi assim que o culto começou a se perder, porque você não pode acusar uma pessoa de difamação quando o que ela fala é verdade. Agora eles tinham que provar que essas coisas não aconteciam lá dentro, e essas coisas com certeza aconteciam lá dentro. No dia 10 de outubro de 1978, 2 membros do culto colocaram uma cobra cascavel na caixa de correio de um advogado que estava investigando eles. Na verdade, eles tinham removido o chocalho da cobra cascavel. A cascavel, pra quem não sabe, é aquela cobra que você consegue ouvir de longe chegando, porque ela fica... Enfim, é a cobra que tem o chocalho. Removeram o chocalho. Ela não fazia barulho lá dentro. Então, Paul Morantz colocou a mão dentro da caixa de correio e foi picado pela cobra. Ele sobreviveu, mas ficou hospitalizado por 6 dias. Ele, é claro, exigiu que o culto fosse investigado. Charles Diederich foi preso no dia 2 de dezembro de 1978, embriagado, que ele era dono de um centro de reabilitação, mas ele era alcoólatra e ele não estava controlando o seu alcoolismo. Os 2 membros acusados de colocar a cobra na caixa de correio foram Joe Musical e Lance Kenton. Os 2 foram presos e sentenciados a 1 ano de prisão. O Charles foi colocado em liberdade condicional porque ele alegou problemas de saúde e realmente a saúde dele estava bem ruim por causa do álcool. Os médicos declararam que ele não sobreviveria na prisão. Bom, no ano seguinte, a organização foi desconsiderada como instituição religiosa e obrigada a pagar os seus impostos. Mais de 17 milhões de dólares em impostos. Vários anos que ele não pagou, né? E assim a Fundação Synanon foi se perdendo até que declarou falência em 1991. Ela existe até hoje na Alemanha, pelo que eu entendi. Eu não sei se foi o Charles, ele mesmo, que foi pra Alemanha e abriu um lugar de reabilitação, mas agora só existe pra isso mesmo, eu acho. Um dia a gente vai acordar e vai ter notícias sobre Synanon na Alemanha, que agora também é um culto. Por enquanto eu acho que é só
uma clínica de reabilitação que funciona com todas as normas são seguidas lá dentro. Mesmo que tenha dado muito errado, Synanon inspirou muitos profissionais, muitos livros, muitos filmes. Existiu um filme nos anos 60 que foi feito como propaganda para Synanon. Médicos, psicólogos, muita gente usa as pesquisas feitas pelo Charles lá dentro como referência em reabilitação. Não uma referência positiva, né? Mas uma prova de que certas coisas funcionam e certas coisas não funcionam. Realmente, você passar um tempo em uma clínica, você conversar com outras pessoas sobre o seu vício, você não julgar as pessoas ao seu redor e conversar e realmente todo mundo se aceitar. Você trabalhar aos poucos na sua vida diária dentro da clínica realmente faz bem para essas pessoas. Então ele acertou nessa parte. O resto que ele fez era tudo criminoso e errado, né? Ele não tinha nenhum médico lá dentro. A gente pode aprender com os erros das pessoas, né? É isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Me digam o que é que vocês acham. Já viram esse tipo de coisa em filmes? Eu sei que eu já vi pelo menos 2 filmes que mostravam esse tipo de tortura como forma de terapia e reeducação. Me digam o que vocês acham. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar o like, o comentário, se inscrever no canal, né? Que a gente vai chegar a 50 mil. Se você gostaria de ajudar com a monetização, você pode mandar um Pix, ou então você pode mandar um valeu. Ou, é claro, você pode se tornar membro do canal. Muito obrigada Karen Oliveira, Jo Oliveira e Tami SJ Cloud por serem membros do canal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo apoio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!